Estamos aguardando a Aline entrar. Vocês estão me ouvindo? Olá, tô aguardando aqui a Aline, que vai falar com a gente nesse Papo Ninja de hoje. Só mais um pouquinho de paciência, pessoal, que a Aline tá vindo, tá? Oi! Oi, pessoal! Todo mundo a postos já? Todo mundo me ouvindo bem?
Aceita aí, Aline. Vocês estão me ouvindo, gente? Parou de travar? Guardando. Aline. Bom, gente, enquanto a Aline não aceita... Ah, foi, olha aí. Acho que foi. O tema de hoje, gente, é sobre cozinha da diáspora, né? A influência da nossa ancestralidade nos nossos hábitos gastronômicos contemporâneos. Tá me vendo? Agora tô. Aê! Boa tarde! A internet tá um Até que jeito enfim! Só Giovana na causa. Tá difícil. A internet nunca ajuda. Tarde. Oi. Boa tarde. Vamos lá, vamos aproveitar o nosso tempo, que ele passa super rápido. Gente, meu nome é Larissa, eu sou @sem medida, sou jornalista e cozinheira, e estou aqui a convite do pessoal do Mídia Ninja para bater um papo esperto, usar mais o meu lado jornalista do que o lado cozinheira, né? Para falar com a Aline, que é uma chefe de cozinha maravilhosa, que tem um trabalho incrível, não só do ponto de vista do sabor, né? Não só porque produz comidas muito boas, mas porque ela também produz uma comida carregada de sentido e ancestralidade. A Aline é especialista em cozinha de diáspora no seu buffet Chermola, gastronomia. E, Aline, conta um pouco para a gente aí do seu trabalho, conta um pouco de como é aí, como é a sua gastronomia de diáspora. Antes de tudo, boa tarde a todos. Desculpa o atraso, é que eu tô com criança, e aí criança faz umas coisas que são imprevisíveis e transforma a nossa vida aquele bolo. Aventura. Então demorei um tempinho para conseguir acalmar a filha e estar aqui. Mas estou feliz pelo convite. É sempre bom dividir a fala com você, Larissa. Te admiro pra caramba o seu trabalho. E já tô louca pelo capelete. Que delícia. É o prato desse final de semana, né? É o prato do nosso delivery dessa semana, é o capelete em brodo, porque para quem não está em São Paulo está frio e chuvoso. E aí, essa semana, o prato que eu estou vendendo no delivery é pensando nisso, é pensando em aquecer aí as barriguinhas e os corações. É um prato bem quentinho. Super acertou. Recebi lá a propaganda, fiquei de vontade, a gente vai dialogar depois sobre isso. O que é meu trabalho, né? Eu estudei história durante alguns anos, depois eu fiz gastronomia, trabalho na área gastronômica há quase 20 anos. E teve um momento da minha carreira que, para eu poder me encontrar em tudo aquilo que eu fazia, eu passei a me observar mais, observar quais eram os meus gostos. Eu sempre tive uma identidade muito grande com a cozinha das Américas. E olhando mais para o meu eu percebi que eu precisava trabalhar a minha africanidade. E aí, no meio de todo esse processo investigativo sobre a minha vida, sobre as minhas raízes, eu retornei à África, a partir do azeite de dendê, que sempre esteve presente na minha vida, e lancei esse olhar para as Américas. E eu percebi que na cozinha das Américas existem muitas semelhanças nos países que foram colonizados por europeus e também países que receberam essa população africana que foi escravizada. E meio a essa semelhança está a comida. Todos os
ingredientes que eu olho na Colômbia, olho na Venezuela, olho nos Estados Unidos, olho no Brasil, e eu sempre observando e percebendo vários elementos que estão presentes. Então, eu comecei a olhar para a minha culinária como uma culinária diaspórica pelas Américas. Então, é uma culinária da diáspora africana, mas né? Hoje eu trabalho muito voltado para uma cozinha de ingrediente, então eu faço uma pesquisa desses ingredientes que são ingredientes que vieram da África e estão nessas culinárias. Então, trabalho com inhame, com batata doce, trabalho com a pimenta malagueta, trabalho também com ingredientes nossos das Américas, então tem o milho bastante presente, né? Os derivados da mandioca, mas sempre buscando a valorização dessa culinária de herança africana, sempre ressaltando a herança africana que tem dentro dessa culinária para que as pessoas conheçam. Que legal. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como que se define essa cozinha diaspórica, né? Porque dos exemplos que você citou aí, a gente tem vários, né? A gente tem Estados Unidos, que recebeu uma grande população negra, e principalmente ali na região do Sul. Sim. A gente tem muitos pratos icônicos. Aí eu queria que você falasse um pouco disso, trouxesse um pouco um pouco de exemplo para a nossa audiência aí, para o pessoal que está assistindo a gente, para eles entenderem o que a gente está falando de comida diaspórica, né? Porque a diáspora, primeiramente, acho que é legal explicar, né, que o que a gente tem como entendimento de diáspora, né? É quando um povo é tirado do seu lugar de origem, ou sai de lá forçosamente, por guerra, né, os refugiados, e aí essas pessoas vão para outro lugar, essa população se espalha em outras regiões do mundo, e elas carregam consigo a sua cultura, porque a gente não deixa de ser quem a gente é quando a gente vai embora, né, quando a gente migra. Então, a cozinha diaspórica nada mais é do que esse coeficiente cultural gastronômico, que esse contingente da população negra que se espalhou pelo mundo por conta do sistema econômico escravagista, né? E carregou consigo, né? Então, eu queria que a Aline trouxesse aí, fizesse alguns paralelos para a gente, falando também de Brasil, falando de América Latina e falando até de América do Norte, sobre essa cozinha diaspórica, que eu acho que ela está muito mais presente no que a gente come do que a gente consegue verbalizar e ter consciência, né? Exato. Eu comecei a minha trajetória com contato com as comidas de New Orleans, que foi uma casa que eu trabalhei aqui em São Paulo, que tinha os pratos típicos de New Orleans. E aí, em New Orleans, eu comecei a perceber que muitos ingredientes que são utilizados lá, como a banana, como a pimenta, como até mesmo temperos, o coentro está presente, né? Então, quiabo, muito presente. E aí eu comecei a perceber que a gente usa aqui também, lá também usa, e comecei a fazer essa investigação. Por quê? E aí eu consegui achar a resposta de uma forma bastante fácil e evidente, que foi através do nosso povo, né? O nosso povo africano esteve lá também e levou consigo esse elemento cultural para alimentação. Eu trabalho com pratos que são gambo, jambalaya, cachupa. Trabalho também a muamba de frango, que é um prato angolano. Trabalho um prato chamado ropa vieja, que é uma mistura, né? Ele parece bastante com baião de dois, só que o feijão dele é um feijão preto. E ele tem uma carne que seria bem parecida com a nossa carne louca, só que é feita de carne seca. Então, as pessoas gostam muito do ropa vieja porque tem essa semelhança com a nossa culinária. E ele traz a banana também como elemento centralizador do prato. Então, a banana pode ser em purê, pode ser banana frita ou... Deu uma travada. Esse prato. A cachupa é um cozido de legumes com milho, né? E carne. E vai feijão também, né? Feijão branco, não é? Então, o pessoal do Rio de Janeiro, quando come a cachupa, fala que lembra o cozido carioca. As pessoas comem e falam, nossa, parece muito nosso cozido carioca. E aí a gente vai percebendo essa semelhança
se representando em outras localidades também, né? Outro prato que eu trabalho bastante como diaspórico são as moquecas, né? De um modo geral. E também percebo que as pessoas também traz essa relação, né? Nossa, mas eu conheço esse prato, só que é de uma forma diferente, principalmente o pessoal que vem de fora. Recentemente eu tive um contato com o pessoal da Colômbia, e aí a gente teve bastante diálogo sobre a alimentação, e aí eles colocaram isso, né? A presença da banana, do milho o tempo todo na alimentação. E quando eu falei para eles das moquecas, eles gostaram bastante, e aí comentaram pratos ensopados com peixes que eles têm lá, que são bastante semelhantes ao que a gente conhece como moqueca aqui no Brasil. Entendi. E, Aline, para você, qual é o principal significado desse resgate, de fazer uma comida diaspórica? Para mim, o significado que eu trago comigo é resistência. É uma forma que a nossa cultura resistiu a tudo que aconteceu com os nossos povos antepassados, nossos ancestrais, e ela permanece, essa cultura alimentar permanece até hoje nas mesas, tanto aqui no Brasil quanto em outros países nas Américas e até mesmo em África, né? É claro que teve mudanças, várias coisas aconteceram ao longo do caminho, mas esses ingredientes, eles permanecem fixando-se e mostrando para todos que conhecem essas comidas, que provam, que a gente resiste, a gente permanece aqui firme e forte. Então, o maior significado que tem para mim é esse, é resistência. Até porque a gastronomia não é algo fixo, né? Ela é dinâmica. As pessoas, quando elas chegam no lugar e elas levam a sua cultura, elas levam os seus saberes, elas tentam aplicar esses saberes com o que tem à mão ali, né? Sim. Que acaba com que a gente... Que é por isso que a gente tem algumas mudanças, a gente tem pratos que fogem um pouco da origem, porque as pessoas estão se adaptando, estão tentando fazer adaptações com o que elas têm à mão, né? Você tem algum exemplo de prato que tenha passado por isso, dessa culinária ancestral que a gente traga para a nossa realidade? Você fala, e você mostra, é um exemplo disso? Eu entendo, por exemplo, a feijoada muito assim, né? A feijoada é um prato tipicamente brasileiro, mas que vem dos cozidos ancestrais africanos, sendo adaptado para a nossa realidade, com o feijão que tem aqui, com as carnes que tem aqui, não é isso? Então, eu entendo assim, Larissa, essa cozinha de mistura de ingredientes é algo típico do nosso povo. Porque a gente vem de uma realidade, assim, o que era disponível, né? O que era disposto para a pessoa que foi escravizada a se alimentar. Grãos de feijão, às vezes um animal de criar no terreno mesmo, né? Então, um porco, uma galinha, alguns vegetais, e com isso tinha que se produzir o alimento. Então, é uma comida de mistura. E aí, a comida diaspórica, ela traz consigo isso também. Sempre são comidas de misturas, em que você mistura grãos, você mistura cereais, você mistura carnes, legumes, e aí junta tudo isso, normalmente num cozido, um cozidão, e aí você tem um resultado, um prato que se torna emblemático em alguma localidade, em várias localidades por aí. Eu entendo mais ou menos a cozinha por esse viés, a cozinha ancestral africana. Seja a partir da moqueca, seja o cozido de peixe, seja o cozido de bode, o que for. Normalmente são pratos cozidos e pratos que têm elementos diferentes que são misturados e cozidos. Assim também como a feijoada, como você mesmo disse. Até do ponto de vista de rendimento, né? Porque uma coisa que nos meus estudos também de história da gastronomia, da origem dos pratos, uma das coisas assim, pré-período colonial, quando você ainda tinha o sistema feudal e tudo mais, os pobres comiam cozido. Porque o assado, ele é nobre, né? Você tem ali o animal inteiro assado, onde as pessoas tiram as partes e comem. Quando você pega, e aí então você tem um animal inteiro. O pobre, ele não tem, primeiro que ele não pode sacrificar o animal, porque ele precisa do animal para a lã, ele precisa do animal para o leite.
então ele não pode sacrificar. E quando ele sacrifica, esse animal ele tem que render o máximo para todo mundo. Então, num cozido, você tem ali um pedaço de carne que você complementa com cereais, com vegetais, né, com E aí você... temperos. E aí você alimenta 20, 30 pessoas. Enquanto se você fizer um assado com um pedaço de carne, você vai alimentar 5, né? Então, tem esse ponto de vista do rendimento também, que é por isso é uma comida de resistência, né? E aí você tem farinha, então você acaba tendo outras técnicas. Eu queria também que você falasse um pouco do ponto de vista de técnica, que é isso, assim, para além do cozido, a gente tem o pilão, né? Eu acho assim, quando a gente vai estudar a história da alimentação e a história da gastronomia, alguns historiadores e muitos sociólogos, e alguns até que são bem falados por aí, resumem a nossa participação, a participação dos povos ancestrais, né? Na formação não só os africanos, né? Brasileira e também nas Américas, resume a nada. Colocando assim, que o escravo, na condição que estava, não tinha condição de contribuir e influenciar. E é muito pobre essa visão, é muito racista essa visão, né? É bastante preconceituosa, estereotipada, porque quando a gente para reparar o que era essa culinária ancestral africana, a gente percebe várias técnicas culinárias que estão envolvidas e permanecem na nossa cultura culinária até hoje. Por exemplo, a técnica do pilão. O pilão é aquele que faz a paçoca de amendoim, a paçoca de carne seca, as paçocas artesanais que as pessoas tanto gostam hoje. A técnica de utilizar o pilão como método de preparo é ancestral africano. Os povos africanos utilizavam essa técnica. E aí foi trazido para o Brasil e ficou na nossa cultura. E hoje ninguém fala sobre o fato do pilão ser um instrumento artesanal de preparo ancestral africano. Ninguém toca nesse assunto. Outra técnica também é o assado no fogo a lenha. Tanto na fogueira, quanto fazer um fogo de barro, de pau a pique ali bonitinho, e colocar as madeiras, as toras de madeira para cozinhar. Por quê? Porque ancestralmente os povos africanos cozinhavam dessa forma. Isso a gente tem em relatos históricos, que os povos africanos, eles não tinham tanto cozido. As preferências deles eram muito mais assados. E aí, quando foram escravizados, foram levados para outras regiões, aí eles começaram a se adaptar para o cozido, porque era o que eles tinham acesso, né? Os alimentos que eles tinham acesso, para eles utilizarem da forma mais adequada, como você falou anteriormente, e eram feitos os cozidos. Mas, nas suas origens, eles praticavam muito mais os assados, porque a gente está falando em sociedades ancestrais que tinham elites, que tinham reis, rainhas, né? A gente não está falando de que é pobre, que sempre passou fome, que sempre viveu a miséria. Não, a gente está falando de grandes sociedades. E essa é uma coisa que é importantíssimo se trazer para a ressignificação, né? Porque as pessoas falam, você é descendente de escravos. Não, desculpa, eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas. Exato. Ninguém nasceu escravo ali, né? Escravizadas eram reis, eram rainhas, eram príncipes, eram sociedades estabelecidas e desenvolvidas. E estruturadas. Mesmo, os instrumentos a partir de ferro eram super desenvolvidos. As artes na África ancestral, a África antes da colonização, as artes com ferro eram coisas lindíssimas, né? Que hoje, nos achados arqueológicos, a gente... prova isso, né? E a gente tem esse contato e fala, nossa, que coisas belíssimas, né? E aí, além do pilão, além dos assados, a gente tem também a utilização dos temperos, a gente tem a defumação. O método de defumar camarão, que é esse camarão que a gente conhece como camarão da Bahia, né? Camarão do acarajé, camarão do Nordeste, é o método africano de conservação de alimento. E aí as pessoas também não ressaltam, não estudam, não sabem sobre isso. Mas o camarão que a gente conhece hoje como camarão seco, né? Que é o camarão defumado, é uma técnica milenar africana também. Então, quando a gente fala, a gente não, né? Quando eles falam que o nosso povo não influenciou na formação da nossa culinária, é errôneo isso e preconceituoso de uma forma, assim, assustadora. Porque nós sempre estivemos aqui
os nossos povos sempre influenciaram e foram as mãos que construíram tudo isso que a gente conhece como culinária brasileira, né? Então, Exatamente. é importante a gente ressaltar e resgatar essa história, porque essa história também nos pertence. Eu costumo dizer que, assim, quando as mãos negras, elas sempre estiveram no batente, né? Então, na hora de cozinhar, de preparar, de fazer, todo mundo sempre comeu uma comida preparada por mãos negras nesse país. E quando a culinária deixa de ser doméstica, sai da cozinha das casas e vai para uma profissionalização, para uma glamorização e torna-se uma ciência digna de prêmios, de livros, de mestrado, doutorado, ela sai, né, das mãos negras e passa a ser algo elitizado e excludente, principalmente dos homens brancos, né? Então, quando você procura figuras gastronômicas, chefes premiados, ninguém consegue listar uma pessoa negra, né? Então, acho que até do ponto de vista de revisão, de reparação histórica, é preciso olhar para essa história da comida de diáspora para trazer isso, né? Exato. Recentemente, a gente iniciou um movimento, né, com profissionais de cozinha, e aí você também participa. Nós criamos juntas o Ilê Kitchen, e o Ilê, a função dele é essa, né? Mostrar para as pessoas o quanto a gente participa, o quanto a gente está presente nessa cadeia da gastronomia, essa cadeia de alimentos e bebidas, que é um setor da economia que movimenta muito dinheiro, que tem um movimento constante, o quanto a gente está presente nele, ninguém nos vê, nós somos invisibilizados, e o quanto a gente não tem o nosso reconhecimento quanto profissionais de gastronomia. Recentemente eu lancei uma pergunta no meu Instagram, quantos chefes de cozinha negras e negros você conhece? E assim, que é tipo, você, Aline, além de você eu não conheço mais nenhum. Aí tinha alguns que falavam 2 e alguns que falaram 3, mas não passou disso. Não passou de falando, citando 3 chefes. A gente está falando de uma profissão que tem vários chefes de cozinha que são negros. Eu participei de uma live em outro momento que foi me colocado assim, nossa, você com uma culinária tão bonita, um trabalho tão... Por que a gente não tem chefes de cozinhas negros? Não, temos Exatamente. sim. Temos muitos. E esse grupo Ilê Kitchen, ele vem nesse sentido, vem no sentido de mostrar para as pessoas que nós estamos aqui, nós somos presentes, né? E a gente precisa também contar a nossa história, porque muito da nossa história foi invisibilizado, muito da nossa história não foi contado, ou foi contado de uma forma bem diferente do que realmente aconteceu. E não só, né, Aline, do ponto de vista do chefe, porque assim, a cozinha, ela fica hoje, por conta dos grandes programas, essas competições, Top Chef, Master Chef, tudo chefe aí, acaba que a história da gastronomia, a questão a gastronomia fica muito girando em torno dos chefes de cozinha. Mas dentro do Ilê Kitchen ali, a gente também quer trazer esse viés de que o personagem, nós não temos só o chefe de cozinha, a gente tem profissionais em todas as áreas, a gente tem profissionais excelentes de salão, a gente tem aqui, inclusive, o Zulu, que está na nossa live, que é um dos master bartenders do Brasil, mixologista, incrível, premiadíssimo. Então, a gente tem profissionais de bar, a gente tem profissionais de salão, a gente tem sommelier, a gente tem aqui a Negra Cervejeira, que é uma super sommelier de cerveja. A gente tem profissionais de gestão competentíssimos. A gente tem profissionais de comunicação na gastronomia também, que são negros. Então, assim, a invisibilização do povo negro, ela vai em todas as vertentes. E a gente quer também, com o Ilê Kitchen, trazer isso, trazer que a gente está na gastronomia de forma plural, né? Exato. E aí, o interessante é observar como esses profissionais têm um trabalho belíssimo, admirável, que a gente olha e fala, nossa, que bacana.
e não tem muito espaço, não tem oportunidade de mostrar o seu trabalho para que ele se torne conhecido por mais pessoas, seja mais conhecido. E também são profissionais que utilizam, mesmo que não de uma forma direta, Larissa, isso eu tenho observado. Ao conhecer o trabalho de outros profissionais negros, eu tenho percebido essa semelhança. Às vezes a pessoa não é intencional, mas como faz parte da cultura alimentar dela, ela traz os elementos de África no seu trabalho. Então você vê bebidas com elementos de África, outros pratos futuristas, né? A Andressa mesmo, que trabalha com a culinária, com uma apresentação futurística, ela trabalha com inhame na comida dela. Então, a gente percebe que mesmo sem a gente não trabalhar com o tema diáspora diretamente ligado à produção do nosso trabalho, a diáspora está ali porque está dentro de nós. Estando dentro de nós, a gente reverbera por tudo que a gente faz, e na culinária, e nas bebidas, né? E tudo mais. Isso eu tenho percebido de uma forma bem bacana. É a questão da ancestralidade, né? Exato. A ancestralidade está presente quase que de forma inerente, né? Dentro do trabalho de cada um, mesmo que não seja de uma forma consciente, né? E isso esbarra até em uma outra questão que eu gostaria de falar, abordar, porque assim, sempre quando a gente se apresenta como cozinheira, você deve passar por isso, a Andressa, que do Ilê também fala muito disso, as pessoas já vêm querendo colocar a gente numa caixinha, né? Eu boto um turbante na cabeça, as pessoas perguntam se eu sou da Bahia. E na sequência elas já esperam que eu traga um tabuleiro de acarajé. E eu costumo falar, gente, eu nunca fiz um acarajé na minha vida. Eu, com o acarajé, eu sou só uma grande admiradora e consumidora de quem sabe fazer. E as pessoas tentam colocar a gente nessa caixinha do estereótipo da negra, vendedor tabuleiro de acarajé, né? Aquela com turbante branco, vestidão, que é linda, que é uma cultura, que é uma parte importantíssima da nossa cultura. Como eu disse, eu amo acarajé, eu amo a culinária baiana, e especificamente a do Recôncavo, né? Porque nem na Bahia se come acarajé de cabo a rabo, né? Então, é um prato muito específico de uma região específica, né? Então, como você lida com isso? Como você lida quando tentam colocar o seu trabalho dentro de uma expectativa racista, né? De uma perspectiva racista? É peculiar, porque assim, eu sou baiana. Então, quando uma pessoa chega em mim, que eu tô de turbante e tal, e pergunta, ela tem a resposta que ela espera. Por quê? Ela pergunta, você é baiana? Sou baiana, nasci na Bahia, fui criada, sou baiana. Então, nesse sentido, a minha situação é um pouco peculiar por causa disso. Mas o que eu sempre reivindico, não é porque uma pessoa é negra que ela precisa usar turbante em todo momento. Não é porque uma cozinheira é negra que ela tem que fazer feijoada e fazer a cara, né? Não é porque um músico, por exemplo, é negro que tem que gostar só de samba. Não. Nós, quanto pessoas, né, como seres humanos, a gente vai reverberar a nossa arte da forma como a gente encara ela, da forma como a gente enxerga ela e tem uma identidade. Então, nem todo mundo que usa turbante é da Bahia, e quem é do candomblé, né, desenvolve essa identidade e assimila ela através dessa estética. E nem também toda negra faz acarajé, né? Exatamente. Eu trabalhei por uns 15 anos ou até mais na área gastronômica sem fazer acarajé. Até que eu percebi que com acarajé eu ganhava dinheiro. As pessoas queriam comer acarajé, então vou vender acarajé. E aí comecei a vender. Então hoje eu sou a negra do acarajé, mas mais por uma imposição do que por uma escolha, né? E realmente depois que eu comecei a fazer o negócio com acarajé, aí foi. Aí a Chermola começou a caminhar. E o acarajé é um ícone da diáspora, né? Da cozinha acarajé, diaspórica, né? Assim como em outras localidades, outros pratos também são. Por exemplo, em New Orleans, a gente tem o jambalaya, que é um prato maravilhoso, cheio de temperos, aromas e sabores, que encanta quem come. Né? Teve uma pessoa que pediu um Dia dos Namorados no jambalaya e me deu feedback hoje. Falou, eu nunca comi um negócio tão transformador, tão magnífico quanto aquele. Eu acho que essa culinária diaspórica tem isso, né? Tem
tem um axé dentro dela que provoca nas pessoas um sentimento e reações que elas não estão acostumadas a sentir, porque tem todo um tempero, tem todo um carinho no preparo, tem as especiarias que a gente utiliza, os ingredientes que a gente utiliza também, esses ingredientes de apoio. A gente trabalha de uma forma a enriquecer ainda mais o preparo. Então, trabalhar com essa culinária, fazer esse trabalho com amor, leva uma carga de afeto. A culinária afetiva tem sido bastante criticada por tudo e todos. Mas eu, particularmente, quando falo em comida afetiva, eu falo isso. Eu falo, eu produzir uma comida que tem um significado para mim, e aquele significado que ela tem para mim, eu vou passar para aquele cliente que vai comer aquela comida. Eu digo afetiva nesse sentido, né? Resgatar... De afetar o outro, né? Exato, realmente. E eu percebo que quem come a minha comida na maioria das vezes é atingido realmente, né? As experiências que eu tenho, os feedbacks que eu recebo é isso. Nossa, Aline, eu comi a sua comida e me tocou de uma forma muito especial. No Rio de Janeiro, uma vez que eu fui no Afro Gourmet fazer uma ocupação no restaurante da Dandara Batista. E aí eu levei minhas comidas, aí teve uma cliente que me chamou e falou assim, Aline, a sua pera era uma pera com maracujá e especiarias, que era a sobremesa. Ela falou, a sua pera me lembrou a minha avó. Eu voltei na minha infância e ela me mostrou toda arrepiada. Eu voltei na minha... E eu lembrei, tem o mesmo sabor da pera que a minha avó fazia, né? Então, quando eu digo comida afetiva, eu falo nesse sentido, de resgatar dentro da pessoa um sentimento, né? E trazer um sentido à pessoa comer aquela comida. Um sentido de pertencimento. Eu vou comer isso porque isso me pertence, né? É mais nesse sentido. E eu acho que a nossa comida, a comida dos pretos, a comida das pretas, tem isso. Porque a gente encara esse trabalho com muito amor. Né? A gente não é só para ganhar dinheiro, não é só para trocar as moedas. Tem um significado muito grande para a gente e a gente transfere esse significado para a comida. E aí essa resistência ela vai ultrapassando as barreiras, né? É nesse sentido também que eu trabalho resistência, sabe, Larissa? O inhame, a gente percebe assim que no Nordeste ele é muito consumido. A gente percebe que no Nordeste o inhame é muito consumido e em algumas regiões do país ele é pouco consumido. E aí eu acho que resistência no sentido da gente resgatar esse ingrediente inhame e começar a mostrar para as pessoas como que elas podem usar. E aí esse inhame retornar para a mesa das pessoas. Assim como a gente desmistificar os preconceitos em cima do quiabo, do coentro. Exatamente. Né? Que as pessoas, não, porque quiabo tem baba, não, porque o coentro isso, o coentro é muito forte. O azeite de dendê é forte. Gente, dendê é forte para quê? Só se for no sentido de fortalecer a gente. Porque o dendê só me fortalece. Então, eu acho que a nossa função é essa. É começar a quebrar do ponto de vista... Sabe? Com certeza. Porque se você, por exemplo, for traçar um paralelo do ponto de vista de sabor, o dendê e o azeite, eles são óleos super saborizados, com super personalidade. Então, assim, as pessoas, o azeite, elas incluem no dia a dia, mas o dendê não, né? E o azeite, ele domina qualquer prato. Se você puser um azeite num arroz, você sabe que aquele arroz foi feito com azeite de oliva. Claro, a pessoa colocar um azeite, não colocar um óleo composto. Porque aí tem essa questão também, que as pessoas não alimentos, aí utilizam um óleo composto, que é um óleo de soja misto com outro óleo, que nem azeite é, e aí leva para casa, compra e fala, nossa, esse azeite é maravilhoso, e tá comprando gato por lebre. Gato por lebre. Como o povo diz por aí. Mas se a pessoa pega um azeite de oliva de qualidade, que tem a acidez que tem que ter, um azeite de oliva de qualidade realmente, a experiência dela não vai ser a mesma da que ela utiliza o óleo composto. Assim também como o azeite de dendê, que tem o azeite de dendê de qualidade e tem o azeite de dendê, o adulterado, né, que é de procedência duvidosa. Mas se as pessoas aprendem a utilizar com qualidade esses alimentos, consegue ter um proveito muito maior. Existe um mito que eu comi azeite de dendê e tive um revertério lá e fui parar no banheiro, passei mal durante muitos dias. A gente está acostumado a comer consumir um leite de coco que é industrializado.
né? E nesse leite, a composição do leite de coco, quando se mistura com a composição do azeite de dendê, tem uma reação química que gera esses mal-estar. Ah, olha, Então, eu não sabia disso. a maioria das pessoas que passam mal quando comem azeite de dendê não é por causa do dendê, é por É a causa da reação combinação. química do leite de coco industrializado misturado com as químicas do azeite de dendê que causa o revertério a ela. Se as pessoas aprenderem a fazer o seu próprio leite de coco, diminui o mal-estar, porque não causa a reação química quando tem contato com azeite de dendê, e aí as pessoas param de passar mal. Então, se a gente melhora a nossa qualidade alimentar, a gente para de ter revertérios também. Muito bom. Bom, se alguém quiser mandar alguma pergunta aqui para a Aline, a gente está quase já estamos bastante adiantado aqui no horário. E aí seria legal vocês começarem a mandar suas dúvidas. Estou vendo aqui. E aí, enquanto isso, Larissa, eu quero ressaltar assim, que existem alguns ingredientes que a gente nem sabe que eles são de África, né? Recentemente, a gente até teve uma conversa sobre tamarindo, né? É dito pra gente... E quando a gente fala em diáspora, a gente não fala só em diáspora africana, existem várias diásporas. Os judeus passaram por uma diáspora também. Por exemplo, o tamarindo. Ele saiu da África, foi para a Ásia, voltou para a África e veio para o Brasil. O inhame, ele saiu da África e veio para o Brasil. Quando a gente começa a estudar os alimentos, a história dos alimentos, a gente percebe que muitos alimentos que a gente consome no nosso dia a dia, a gente não sabia que ele era africano. A banana da terra, ela não é africana, mas tem a banana de São Tomé, que é aquela banana vermelha ou banana rosa, como alguns... Que é maravilhosa. Que é maravilhosa, assada, cozida, frita, do jeito que for, é maravilhosa, que é uma banana típica da África, né? Que é banana de São Tomé. Eu conheço dessa forma, banana de São Tomé ou então banana rosa, né? E quando a gente vê na feira, a gente fica, olha, tem banana rosa, porque é bem raro a gente encontrar. E aí, quando eles falam que assim, não teve participação, eles anulam todos esses ingredientes também, né? Porque se o inhame veio de lá e a gente consome, como que não teve participação? Alguns grãos de feijão, não todos, mas feijão fradinho. No norte, aqui em São Paulo, não. Mas na Bahia e no Recôncavo e no Sertão também, a gente come o acarajé e também come o baião de dois com o feijão fradinho. E tem o arrumadinho também, né? E tem aquela farofa que é com bacon, com linguiça, com feijão tropeiro de lá, é feito também com feijão fradinho, né? Sim. E esse feijão fradinho é um feijão que veio da África. Esse quiabo, que é tão adorado ou tão odiado tantos, mas está em Minas, está em Goiás, está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, está na Bahia, está em Recife, ele também é africano. Então não tem como ser negada a nossa participação em tudo isso, sendo que os nossos ingredientes estão aí o tempo todo nos nossos pratos, nas nossas casas. Tá no dia a dia, né? Tem uma pessoa aqui pedindo uma sugestão de algum prato diaspórico simples. Ele mora fora do país e está perguntando como ele pode fazer. Eu não acho nenhum prato diaspórico complexo. O que eu acho dos pratos diaspóricos é que eles são cheios de elementos. Eles são muitos ingredientes. Mas na hora de você preparar, normalmente você vai refogar o que é de refogar, que são os aromáticos. Depois você vai colocar o que é mais duro, que é mais tenro, né? Para cozinhar mais. E por último, você vai colocar o que tende a cozer mais rápido, que são os alimentos mais macios. Deixa tudo isso cozinhar bem baixinho, no fogo bem baixo. E por bastante tempo o caldo engrossar e os vegetais e as carnes soltarem o máximo de sabor possível. E tchan! Utilizando ingredientes diaspóricos, você já vai ter um prato diaspórico. Não tem muito segredo, né?
assim, não gosto é que alguns chefes criaram uma cultura de o que é bom demora muito para fazer. Não, não demora muito para fazer, não necessariamente, né? O que você faz? Separa os ingredientes diaspóricos. Ai, mas quais são os ingredientes diaspóricos? A banana, o inhame, o quiabo, a batata doce. Junta esses elementos com feijões, com carnes, cozinha ele ali devagarzinho, para ficar bem suculento, e pronto, você vai ter um prato diaspórico. E aí, é claro, que tem vários. Tem cachupa, tem a muamba, tem jambalaya, tem o gambo, tem a nossa feijoada. Aí é pesquisar qual prato você quer representar e fazer. No meu Instagram, @AlineChermola, eu trago várias receitas. Tem receita de jambalaya, tem receita de cachupa lá, que aos poucos eu vou compartilhando com o público essas receitas. Aí também, se quiser lá pegar uma receita e praticar, depois manda foto. Tem gente perguntando sobre sugestão de prato vegano também. Nessa linha. Eu faço a cachupa. A cachupa eu coloco costelinha de porco. E na versão vegana eu trago grande bico. Eu tiro a costelinha de porco, trago grande bico, trago palmito para enriquecer mais. Eu acabo fazendo essa troca. No jambalaya, eu tiro o camarão e as carnes. Aí eu coloco batata doce, banana da terra, coloco inhame, cenoura, brócolis, vagem e vou enriquecendo de vegetais. Mas continuo batendo na mesma tecla. Eu acho que é mais no sentido da pessoa trazer ingredientes que seja do gosto dela, claro, sempre dando preferência para os ingredientes diaspóricos, e aí ela vai ter o prato que é diaspórico. Porque eu entendo... E as especiarias? Quais seriam aí as especiarias para você construir o perfil de sabor? Eu uso sempre o cominho, para mim é inseparável. Eu sempre coloco a páprica, tanto a picante quanto a doce. Eu coloco a pimenta caiena. Eu sempre faço um molhinho de pimenta malagueta também. E trago sempre ervas. A gente não está acostumada a usar ervas assim como alfavaca, que hoje até é considerado uma punk, né? Mas são alimentos que a gente tem muitas vezes no nosso quintal. Quem mora em casa normalmente tem, porque a avó, a mãe, vai sempre traz a alfavaca para a comida, traz o coentro para a comida, traz essas ervas que não são tão convencionais na sociedade, né? Como um todo, traz ela para o alimento. Eu coloco bastante coentro nos meus pratos. Claro, coentro é amor. Oi? Coentro é amor. Eu coloco o coentro tanto em grão quanto o coentro erva. E o cominho também sempre tem. Agora, como eu sou baiana, eu gosto muito do tempero baiano, que é uma mistura de tudo, né? É uma misturada ali. Eu gosto bastante. Na minha comida sempre tem. O tempero baiano ele é quase um curry, né? Um carril, como se diz na África, porque ele é uma combinação de especiarias e cada um tem o seu, né? Exato. Quando a gente vai falar em curry, é isso, né? O curry é uma combinação de especiarias e ele muda, de acordo com a localidade, ele muda, né? De acordo com a comunidade, com a população, ele muda. O tempero baiano também, de acordo com quem produz o seu tempero baiano, vai mudar. No meu, eu costumo usar açafrão, pimenta do reino, coloco um pouquinho de pimenta malagueta também, cominho e açafrão, eu já falei, né? O que eu uso no meu são esses. O da minha mãe já ia coloral. Minha mãe tem o hábito de usar coloral em tudo. Aí ela vai e coloca coloral também. O meu eu já não coloco, porque eu quase não uso coloral. Mas eu coloco tempero baiano em toda a comida que eu faço, praticamente. Né? Então, esses temperos, essas ervas. Eu gosto muito da alfavaca. Eu acho que ela pertence ao povo africano, sabe? Acompanhe. Quilombos que eu vi... O Zulu tá falando que vai lançar a versão dele de tempero no pilão. Gostei. Isso. Todos os quilombos que eu já visitei, a alfavaca é presente na culinária. Então, isso me remete à ancestralidade. A minha bateria está acabando. Estamos... Opa!
Alguém tem mais alguma pergunta aí? Eu vi alguém falando sobre a acidez do azeite, deixa eu só dar um recado. No meu perfil, @semmedida, eu acabei de publicar recentemente um guia do azeite, onde eu falo, Maravilhoso. inclusive, sobre isso. Adorei. É bem didático, é resumido, bem didático, para quem não tem muito repertório, ajuda. Pode ir lá. E é isso mesmo, a Bahia é gigante, né? A gente não pode colocar a Bahia, inclusive o Nordeste todo é muito grande. Alguém aqui falou da Paraíba, fala da Paraíba também. Aqui no Sudeste as pessoas costumam muito colocar o Nordeste num balaio só. Mas o Nordeste é quase um país. Assim como a África também passa por isso. A gente coloca a África num balaio só. Ah, é a África. A África é um continente, né? Nós temos países, nós temos Zanzibar, que é o berço das especiarias. A gente tem um monte de países ali dentro da África, dentro do continente africano, que tem culturas diferentes, né? Especialidades diferentes, tudo diferente, né? Ingredientes diferentes, clima, microclimas diferentes. Então, a gente tem muita pluralidade, né? E assim também como nós pretos e pretas, né? Porque as pessoas também colocam nós todos num balaio de gato como se a gente fosse algo unificado. Nós não somos algo unificado. Dentro da nossa negritude, cada um tem as suas identidades e as suas representações. Da mesma forma que essa África aqui é unificada de uma forma, ela também tem as suas divisões e cada uma com as suas características, né? E isso é importante a gente ressaltar, porque não adianta comparar coisas que são tão diferentes, culinárias que são tão diferentes, e nem exigir que a pessoa preta reproduza uma culinária que é igual a da outra pessoa preta, porque cada um tem a sua característica, né? E a visibilidade a qual a gente está buscando hoje também é para mostrar isso, né? Nós somos iguais, porém também temos as nossas distinções. Nós temos as nossas identificações, mas também temos as nossas particularidades, né? A minha comida é totalmente diferente da sua comida, né? E são duas pretas produzindo, duas pretas cozinhando o tempo todo, que tem identidade. A identidade negra está presente, mas também tem outras identidades também que a gente carrega junto com o nosso trabalho. Exatamente. Você acabou de rolar uma piada aqui, que tudo igual é foto de formatura de odonto. Isso mesmo. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Porque, olha, a qualquer momento a gente pode cair aqui, porque a hora que dá o prazo do fim da live, o Instagram simplesmente derruba. Mas, Aline, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu quero agradecer você por essa pessoa maravilhosa que você é e sempre me inclui nos trabalhos. Eu quero agradecer ao Mídia Ninja pela oportunidade de estarmos aqui e também ressaltar que nós precisamos ocupar esses espaços, precisamos falar da nossa cultura, falar da nossa identidade. Existem outras pessoas também que querem falar e precisam falar, né, e se mostrar os seus trabalhos. Então, agradeço ao Mídia Ninja pela oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho, discutindo essa comida diaspórica, porque não é algo fixo, é algo estático, né? É algo que transforma e é transformado o tempo todo. E agradecer também ao público que esteve presente, à audiência. Sigam Maravilhoso. Fermoula, @semmedidas. E é isso, assim, eu estou muito feliz por estar aqui, por poder falar. Esse momento de pandemia está sendo bastante angustiante já, porque não passa e a gente precisa trabalhar, a gente precisa mover a vida e fica correndo, vendendo café da manhã para fazer o jantar, aquela coisa. Então, essas lives, ela vem também no sentido de colocar a gente em conexão com vocês e é muito gostoso ter essa oportunidade. Então, gratidão a todos. E era isso, assim, sigam o meu trabalho. Legal. Porque eu preciso vender também. O que mais? Vamos produzir. E eu gostaria também de convidar a todos para acompanhar não só o meu perfil, @semmedida, o @jantar secreto oficial, que são os meus 2 bebês que a gente trabalha aqui com muito amor, muito afeto para vocês. E tem também esse projeto novo que a gente está congregando muitos pretos gastrônomos, que é o Ile Kitchen. E eu gostaria que vocês acompanhassem também, porque lá a gente quer falar justamente disso. A gente vai trazer justamente esse tipo de informação.
trazer a nossa presença, a nossa formação, a nossa história na gastronomia. Então, acho super importante que quem quiser um letramento, quem quiser olhar para isso, tá aqui, ó, a Aline acabou de postar, @lekitchen, compartilhar aqui. Quem tiver interesse em saber mais sobre o tema, em se inteirar mais sobre o tema, sobre a participação e dar visibilidade para nós, venham acompanhar o nosso trabalho lá também. Muito obrigada, Mídia Ninja, por esse espaço. Eu espero voltar aqui várias outras vezes, com outros profissionais para além da Aline. A gente, de repente, tem a ambição aí de cozinhar na próxima live, tá? Trazer, porque já tem gente aqui falando, e vai ter curso quando? A gente ensinar, a gente, de repente, trazer os ingredientes, apresentar os ingredientes. Acho que aí... Eu acho que durante o lado bom dessa pandemia é que está trazendo para a gente oportunidades da gente abordar temas e trabalhos que talvez a gente não abordasse em outras circunstâncias. Então, não é eu tô lançando alguns cursos online, estou terminando de formatar os cursos. Então, vai ter curso de culinária africana, principalmente culinária etíope, que é uma culinária que eu gosto pra caramba. E culinária da diáspora pelas Américas também. Vão ser cursos online pelo Zoom. E aí, acompanhando o meu Instagram, eu vou lançar lá os cursos, as pessoas se inscrevem e fazem o curso. E também, em breve, a gente vai começar a fazer as lives do Ilê. Então, sigam Exatamente. @ile.kitchen, que aí lá também vocês vão acompanhar as lives e as nossas lives também terá comida. Maravilhoso. Bom? Adorei, foi maravilhoso. Nós vamos salvar a live, tá? Vai ficar lá na página do Mídia Ninja, vamos divulgar na nossa também. E aí acompanhem, assistam, que é isso aí. Obrigada a todos por estarem aqui com a gente. Obrigada. E eu adorei o batom vermelho, hein?